Marcos 8, a partir do verso 22. Quem quiser acompanhar na Bíblia, acompanhe, senão, só prestar bastante atenção, né? Talvez seja até melhor, mas você confere aí para ver se eu não estou lendo diferente. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Deixa eu ler novamente este verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo. Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Esse texto, desde a minha juventude, apesar de já estar com 51, né, mas já estou velho já, né? Mas desde a minha juventude, esse texto me chama a atenção, essa cura que Jesus fez. E o Senhor Jesus, em muitos momentos, de muitas formas, o Senhor às vezes ele fazia uma cura, fazia um milagre, e naquele milagre era uma forma didática de Jesus ensinar alguma coisa para os seus discípulos. Você se lembra, por exemplo, que Jesus, olhando a figueira, ele foi lá ver se tinha frutos, e ele amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Mas lá na palavra está escrito: não era tempo de figos. Ué, mas não era tempo, por que Jesus foi lá buscar frutos, né? O Senhor tinha uma forma pedagógica com os seus discípulos e naturalmente para nós. E aqui o Senhor tocou nesse homem e ele passou a ver. E o Senhor faz uma pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ah, estou vendo sim, estou vendo os homens, porque como árvore estou vendo os homens andando. Claro que o Senhor percebeu que aquele homem não estava vendo ainda bem. Ele via alguma coisa, já não era mais cego, mas a visão não estava boa. Ele já conseguia visualizar alguma coisa, ele visualizava os homens, só porque a visão estava deturpada, distorcida. E o Senhor, vendo isso, claro, tocou novamente naquele homem. E diz a palavra que agora ele via tudo claramente, ele distinguia tudo com muita clareza. Agora a sua visão estava correta, ele estava plenamente restabelecido. Eu vou compartilhar apenas algumas coisas muito breves, até mesmo que o nosso tempo já está estourando e a fome está batendo aí na maioria talvez de nós, e também 2 outros irmãos já estiveram aqui nos compartilhando alguma coisa do Senhor. Eu quero ser bem breve, mas o que eu quero usar essa passagem, esse evento dessa cura desse homem, e refletir com você no aspecto de que muitas vezes a nossa visão ainda está nesse primeiro estágio. Em muitas ocasiões, ou no nosso viver, a nossa visão muitas vezes pode estar ainda no primeiro estágio, como desse homem que foi curado pelo Senhor. Não podemos dizer que não vimos nada, de fato nós vimos alguma coisa. Estamos vendo, mas existe uma visão deturpada, não correta.
uma visão que não é aquela que distingue claramente as coisas, que não discerne bem. E por não discernir bem, você pode ir para caminhos que ao final são caminhos até de morte, como diz a palavra, que ao final vai trazer prejuízo para você e para aqueles aos quais você convive. E mais, não trará glória para o Senhor. Então, se nós fizermos como Pedro nos recomenda, fazermos uma indagação de uma boa consciência para com o Senhor, à luz das Escrituras, à luz daquilo que o Espírito tem falado conosco, talvez a gente vá perceber em muitas áreas da nossa vida em que a nossa visão não está correta. Nós vemos, mas não vemos. É uma situação ruim. É uma situação muito precária. Ao mesmo tempo que é boa, que você está vendo alguma coisa, mas é ruim porque você não vê direito. Se nós começarmos a perguntarmos a nós mesmos, diante do Senhor, como é que nós estamos vendo, como é que nós estamos agindo, e a nossa ação normalmente, ela é decorrência daquilo que nós estamos vendo, o caminho que seguimos, a forma que caminhamos, é decorrência de como nós vemos. Mas muitas vezes a nossa visão é homens como se fossem árvores. Comece a pontuar algumas coisas. Talvez na família. Talvez os maridos tenham suas esposas, vendo a esposa como homens que fossem árvores. Talvez a visão da esposa é aquela que é uma serva na casa, onde tem que apressar e fazer tudo da melhor forma, e é uma guardiã apenas da sua casa e a sua serva. Essa é uma visão que totalmente ver homens como árvores. Ao invés dela ser aquela companheira que Deus lhe deu, ao invés de ser aquela mulher, como Pedro recomenda, que seja vista como vaso mais frágil, e que você participe com sabedoria, com discernimento no seu lar, para que até mesmo as suas orações não sejam impedidas, você usa de todo o seu rigor, de toda a sua tirania, porque afinal você entendeu e viu que não, o varão é o cabeça do lar. Você está vendo alguma coisa. Mas aí então a sua visão ainda como é distorcida e você vira o tirano da sua esposa e até dos filhos. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E às vezes nós achamos que, e a nossa visão distorcida é que os pais, então eles são donos dos seus filhos. Mas o Senhor diz que herança do Senhor são os filhos, não é isso? Eles pertencem a quem? Para quem nós devemos cuidar dos nossos filhos e criá-los? Na disciplina e no temor do Senhor, para quem? Para nós mesmos? Talvez a nossa visão é aquela, eu vou fazer o bem para o meu filho hoje, porque o dia que eu ficar velho, quem vai cuidar de mim, Poxa, se isso acontecer, não, eu vou fazer o bem. É assim uma visão utilitarista, não naquela que nasceu no amor e na graça de Deus. E assim, irmão, olhe, talvez a nossa visão hoje, em muitos aspectos, é vendo homens como se eles fossem árvores. A situação, a igreja, por exemplo, nós nos reunimos no meio de irmãos entre nós, que nós às vezes temos a ousadia e, se eu posso dizer, temos a vaidade pecaminosa de dizer que nós temos a visão da igreja. Mas a nossa visão nada mais é do que vendo homens como árvores. E achamos que a igreja é isso aqui, reunir aqui, é participar das reuniões. E achamos que funcionamos como membros do corpo de Cristo aqui. Achamos que a reunião é o centro.
Ou então achamos que a igreja, né, é aquela instituição, ou achamos que a igreja, para funcionar, ela tem que ter os presbíteros. Então vamos escolher aqui alguns presbíteros, vamos definir quem é presbítero e quem não é, quem é o governo da igreja e quem não é. Então nós preocupamos com a estrutura e não com a vida, não com a realidade dos relacionamentos entre os irmãos, suportar uns aos outros, amar uns aos outros como Cristo nos amou, não na entrega de uns pelos outros, mas nós queremos saber quem é o maior, quem é o líder. A primeira pergunta que fazemos, não, se tem igreja, então tem que ter presbítero, tem que ter diácono. Mas e quem vai ser o apóstolo? Porque temos que crescer, temos que ter outros lugares para estar relacionado conosco. Irmãos, eu sinto em dizer que talvez, se essa é a nossa visão, isso é homens como árvores. A igreja do Senhor é algo tão simples, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos para dentro do meu nome, com toda a simplicidade, cada membro funcionando no corpo, você com a sua responsabilidade de edificar o outro, você com o amor de suportar o outro, cada um de nós, na graça que recebemos de Deus, funcionando em amor. Mas muitas das vezes a nossa visão da igreja é totalmente deturpada. E está aí, entra a irmandade, o resultado dessa visão. Divisão e mais divisão. E talvez entre nós aqui, pouquinhos irmãos aqui, talvez os nossos corações estejam até divididos, porque achamos que temos a visão e que o outro não tem, né? Qual é a nossa visão da nossa vida com Deus mesmo? Talvez a forma que vemos o Senhor é essa forma também deturpada. E a maneira que você vê o seu Senhor é a maneira que você vai lidar na sua vida diária com o seu Senhor. E daí pode ser que você vai estar usufruindo da graça de Deus, ou então não, porque a sua visão é totalmente errada. Como é que a gente vê o nosso Senhor? Quando estamos servindo no serviço do Senhor, como é que é a nossa visão do serviço? Sabe, irmãos, muitas vezes, vez após outra, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que dê um segundo toque, né? Temos que ter a humildade de chegar diante de Deus e pedir: Senhor, corrija os meus caminhos, Senhor, amplia a minha visão, Senhor, dá que eu veja com mais clareza, dá que eu entre numa maior realidade com o Senhor e possa ver na Tua luz. O que acontece? Vemos a luz. Mas às vezes nós estamos ali, sabe, realmente já vimos algo, mas ficamos parados ali e precisamos de um segundo toque do Senhor. O evangelho que tem sido pregado, né, nos programas televisivos, no que a gente está vendo por aí, está rodeado, quanta coisa que não é realmente o evangelho de Jesus, mas é um outro evangelho. Como Paulo falou, você falou aos Gálatas: olha, vocês estão indo após um outro evangelho, algo que até mesmo é amaldiçoado pelo Senhor, algo que é uma blasfêmia contra o Senhor, mas tem sido tomado como o evangelho. Às vezes a nossa visão é tão, sabe, deturpada,
Se fosse apenas uma visão infantil de ver as coisas, ainda estaria bem, mas não, é deturpada completamente. Alguém vem e chega para a fé, mas porque o Evangelho não é pregado na sua simplicidade e não é mostrada a graça de Deus, o que Deus faz por nós e o relacionamento que devemos ter com o Senhor, então a pessoa ainda acha, né, e muitos de nós podem estar assim achando que ainda temos que fazer trocas com Deus e que o nosso relacionamento é na base de eu vou fazer uma coisa boa e Deus vai me dar outra coisa boa em troca. E assim nós vamos caminhando. E aí, quando surge um problema, uma tribulação, logo nos escandalizamos. Poxa, como é que pode? É igual o Salmo 73. Poxa, eu estou aqui, né? É como o mundo fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Poxa, eu sou filho de Deus, eu vou às reuniões, eu, né, até dou o dízimo. Eu sou fiel. Comigo está dando tudo errado. Eu vejo o cara ali que nem ama a Deus. Olha lá, os filhos dele estão bem, a mulher está bem, ele tem um bom emprego, uma boa casa. Eu estou aqui, estou num sufoco terrível. Dinheiro mal dá para chegar no final do mês. Chega no dia 20, já acabou. Não é? Que isso? Que Deus é esse? Porque a nossa visão do Evangelho é essa, né? É que venha, pare de sofrer. Ou, não vai ter problema depois se você crer no Senhor. Seus problemas acabaram. Esse é o Evangelho. Há pouco tempo uma irmã me fez uma pergunta e eu fiquei, poxa, que coisa, né? Mas então quer dizer, se o crente passa por esse sofrimento, então qual a vantagem de ser crente? Nós estamos vendo os homens aí, estamos vendo alguma coisa, mas é como se fosse uma árvore andando, que coisa estúpida. É esse o Evangelho que nós abraçamos, irmãos. Sabe, se não houver uma mudança de mente para a mente do Senhor, se não houver uma renovação em Cristo, a gente continuará pensando assim. A nossa vida se resume aqui, é o sucesso mundano. Se você se dá bem aqui na terra, então você é um cara abençoado. E assim a gente fala, né? Nosso vocabulário é da visão de homens como árvores. Poxa, eu sou muito abençoado, né? Carro novo que Deus, o Senhor me deu, meu emprego. Tá bom, irmão, é uma bênção. Mas e aquele que não recebeu o carro novo, ele não é abençoado, não? É engraçado, quando o Senhor Jesus andou aqui na terra, ele dizia, olha, os pardais, né, os passarinhos têm ninho para si, né? E o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se for nessa lógica, o Senhor Jesus não era abençoado, não. Era o homem mais sem bênção desse mundo, né? Porque a nossa visão está nisso. Mas Pedro vai nos dizer, junto com outros apóstolos, a nossa pátria não é essa aqui, né? A pátria celestial, somos cidadãos dos céus. Ou como diz o autor, né, do livro de Hebreus, né? Irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Sabe, irmãos, o Evangelho é outra, nós estamos em outra. Não nessas coisas assim rasteiras dessa terra, no sentido de, sabe, autopromoção, bênçãos materiais. Embora aqui no pacote Deus às vezes se agrada e nos abençoa mesmo, com bênçãos materiais, nos dá um emprego. Aliás, toda boa dádiva vem de quem? Isso inclui tudo.
Mas o Evangelho não é isso, o Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. A vida é a vida que Deus deseja e Deus quer. Qual a nossa visão do Senhor? Qual a nossa visão de nós mesmos? O que foi que Deus nos fez em Cristo? Qual a visão que nós temos? Qual a visão que você tem no seu dia a dia? Por exemplo, se você tropeça e cai, você fica às vezes lá amuado, né, e aceitando as acusações de Satanás, né, na sua consciência, porque você não tem talvez a visão clara de que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessou, entregou ao Senhor, pronto, levanta com alegria e prossiga. Mas às vezes a nossa visão está deturpada, ainda não, eu preciso pagar uma penitência primeiro. Não é assim? Não, mas como é que eu vou participar da ceia hoje? Porque não, eu vou primeiro pagar uma penitência, né? Eu vou fazer isso e aquilo. Irmãos, fez uma bagunça aqui, obrigado, irmão. Às vezes, nós tomamos caminhos porque estamos com uma visão deturpada. E isso é um grande perigo. Por exemplo, lembra daqueles servos aos quais o Senhor deles, na parábola que Jesus contou, deu a eles talentos? A um deu 5 talentos, a outro deu 3 talentos, 3 ou 2? 3 talentos, depois a outro deu 2, 2 talentos e outro deu 1. O que tinha 5 saiu e foi negociar e multiplicou. O que tinha 2 também saiu imediatamente e multiplicou os seus talentos. O que tinha 1 pegou seu talento e escondeu. Por que ele fez isso? Porque ele tinha uma visão totalmente errada do seu Senhor. Quando o Senhor veio acertar contas, ele confessou, porque o Senhor é aquele que ceifa onde não plantou, e colhe onde, né, não ajuntou. E com receio, então, eu enterrei. Aí o Senhor dele, mas você sabia que eu era assim? Ou seja, na realidade, a pergunta é mais ou menos assim, né, entendendo, né? Mas você pensa que eu sou assim e age diferente? Então, se você acha que eu colhi onde não plantei, você tinha que ir lá e plantar mais, né? Não. Essa era a visão daquele servo, achava que o seu senhor era injusto, era um tirano. Assim, qual é a nossa visão, irmãos, com relação ao Senhor? Às vezes o nosso serviço não é o amor, que tudo aproveita, né? Sem o amor, nada aproveita, diz Paulo. Mas às vezes essa é a nossa visão. A visão da própria vida. Nós vemos a vida dessa forma, como esse servo mau. E o Senhor disse, né? Servo mau, negligente. Obrigado, irmão. Servo mau, negligente. Qual é a nossa visão, né, com relação ao Senhor, com relação a nós mesmos, com relação à vida? Esse servo mau, ele não tinha uma visão clara, não. A visão dele era deturpada também. E o Senhor faz uma declaração ali naquela parábola, né? O Senhor fala porque tire dele, né, e dê ao outro que tem 10, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que não tem, o quê? Será tirado. Essa é uma lei universal, em tudo na sua vida. O Senhor estava usando ali de uma questão material para exemplificar uma verdade, mas isso se aplica em tudo. Como é que você tem a visão da vida? Como é que você é? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você é lá no seu trabalho? A sua visão está clara? Você está lá, por exemplo, como o Senhor disse através de Paulo, né?
Olha, faça as coisas não à vista dos homens, não para os homens, mas faça para o Senhor. E aí depois a gente escuta alguns irmãos reclamando, né? Alguns que já conhecem o Senhor. Puxa, eu sou tão perseguido no meu trabalho, né? Poxa, fui muito injustiçado. Fulano de tal foi promovido, eu fico aqui. Mas, irmãos, às vezes é a visão daquela pessoa que está muito deturpada, porque ele não faz como deveria fazer. Ele não enxerga aquele lugar como lugar para ele servir ao Senhor. Ele não faz o seu melhor. Não que ele tenha que ser o melhor dos outros, mas o que ele consegue na sua capacidade, ele tem que fazer o seu melhor. E claro, ao que tem será dado. Preste atenção, até nos seus relacionamentos. A pessoa que é toda para baixo, né, só sabe, ó céus, ó dia, ó azar, se está chovendo está mal, se está com sol está mal, se está frio está mal, se está calor. Essa pessoa atrai muitas pessoas, não é isso? Claro que não, né? Todo mundo quer se afastar, já vem fulano. Mas aquela pessoa que está bem com a vida, ou que segue o Evangelho, ou às vezes nem sabe dessa verdade, mas intuitivamente faz isso, né? Como Paulo fala, regozijai-vos, outra vez digo, o que é? Regozijai-vos, alegrai, a pessoa vive bem com a vida, né? Está bem com o Senhor, entendendo que Deus deu aquele dia, esse é o dia que o Senhor fez, alegrai-vos, regozijai-vos nele. Essa pessoa, ela começa a atrair tudo que é coisa boa para ela. Todo mundo quer conversar com ela, né? Puxa, eu quero trabalhar perto dessa pessoa. Que pessoa, né? Pô, vem os problemas, a pessoa está positiva, não, vamos achar uma solução. Mas outros não, é só ver o problema, né? Tudo na vida é problema, problema, problema. Acaba de receber o salário, né? Puxa vida, não dá para nada, né? Sabe, irmãos? É aquela visão, né? Está vendo alguma coisa? Estou vendo os homens, porque eu os vejo como árvores, né? O salário que você recebeu, né? Então você amaldiçoou ele já de cara, né? Não dá. Ou então, como a irmã me falou, que fez, puxa, eu recebo aquele salário, é pequeno o salário. Eu vou ao Senhor e dou graças, porque Deus me deu. E chega no final do mês, não faltou. Porque a atitude para a vida é aquela atitude que está vendo como Deus vê e como Deus deseja. Não é como aquele servo mau, enterrou, ficou lá. Não. Às vezes é assim, a nossa visão é muito errada, né? Deus nos dá a semente, nos dá o talento e a gente não planta. A gente só sabe, às vezes, falar, irmãos. Nós temos um vocabulário muito bonito, muito próprio. A gente conhece, né, aquele vocabulário que parece que a gente é espiritual, que parece que a gente entende bem as coisas, mas a gente faz, parece que tudo o contrário. Quem que você quer impressionar? Não precisa impressionar ninguém, não. Vamos ver a vida que flui, que nasce, essa vai falar por si só. Como é que você está agindo, né, no seu dia a dia? Isso vai dizer muito. Até as pessoas aí do mundo, né, que não conhecem o Senhor, que são declaradamente ateus, elas dizem assim, elas conhecem algumas coisas e praticam e dá certo com elas, porque é uma lei universal, né? Ao que tem vai ser dado, e elas usam isso em favor delas mesmas. Leia alguns livros aí de autoajuda, né? Não tem nem o Senhor, autoajuda, mas tem coisas lá certas, porque são leis universais. Elas viram, e viram correto aquilo.
Qual é a atitude do nosso coração, né, irmãos? Qual é a visão que nós temos das coisas do Senhor, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com a irmandade, do nosso relacionamento na família, os filhos, os pais. Então, que o Senhor nos ajude nisso. Isso é muito importante, é muito simples, mas muito importante. Como é que você está vendo? Primeira coisa que a gente precisa perceber é que em algum momento a gente pode estar tendo a visão distorcida e às vezes nós nem percebemos. Então nós temos que ter a humildade e a sinceridade de chegar diante do Senhor, pedir: Senhor, se a minha visão ainda está distorcida em algum aspecto, que o Senhor me mostre. Senhor, me cura completamente. O Senhor disse à igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compre colírio para que vejas. A visão era distorcida, né? Ela se via, né? Laodiceia se via, não? Olha, eu não tenho necessidade de nada. Eu sou rico, abastado. Mas o Senhor diz: olha, você é pobre, cego, nu. Aconselho que de mim compres. Então compre, vá lá. Como o profeta diz, compre sem dinheiro, viu? Com o Senhor você vai comprar e é sem dinheiro. É uma expressão, compre, mas na verdade você não tem que pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz, de uma vez por todas. Você vai tendo essa visão que Deus é um Deus galardoador, não é isso que diz lá em Hebreus? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é aquele que dá dádivas. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ir comprar com fé, crendo que Ele vai dar. O Senhor Jesus chegou para aquele cego de Jericó, lembra? Ele estava lá e viu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo ficou incomodado com aquilo, mas finalmente o Senhor parou, mandou chamar, ele veio. E o Senhor fez uma pergunta para ele. Eu achei assim tão maravilhosa aquela pergunta que Jesus fez. Porque pode ser a pergunta que Jesus possa fazer para nós. Agora a resposta foi muito sincera, objetiva. O Senhor perguntou assim para ele, para aquele cego, né? O que queres que eu te faça? Olha que pergunta que o Senhor vai fazer para ele. Todos nós achamos que realmente que ele tornasse a ver, né? A gente responderia para o cego, mas Jesus fez questão de perguntar para ele. Será que Jesus não sabia, não? Se o Senhor, né, nos perguntar: o que queres que eu te faça? Aquele cego diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus: tá bom, tua fé te salvou, vai. E ele passou a ver novamente. É assim que é o Senhor, irmãos. O Senhor está pronto para nos ajudar. O Senhor está, aberto, a nós, aos nossos clamores, ao nosso pedido. E nessa manhã eu queria deixar essa reflexão aqui com vocês. Qual é a nossa visão das coisas? Qual é a nossa visão da vida? Qual é a nossa visão do Evangelho? Como é que nós temos vivido o nosso dia a dia? Será que não dá para mudar aí? Não dá para virar o interruptor aí e colocar numa situação melhor? Será que não dá para nos conectarmos ao Senhor e termos uma vida mais frutífera, mais alegre, mais abençoadora? Uma vida que tenha realmente sentido? Ou a gente vai ficar com esse embotamento, vai ficar com essa visão deturpada das coisas? Talvez hoje mesmo você possa fazer aí, como eu disse no princípio, a indagação de uma boa consciência. Eu estou vendo assim, mas será que é assim mesmo? Senhor, traga a luz. Na tua luz eu vou ver a luz. Como é que eu estou
Dentro de casa, comece dentro de casa. Como é que eu estou dentro da minha casa? Qual é o relacionamento meu com a minha esposa ou da minha esposa, né? Comigo, se você é esposa com seu marido, se eu, né, eu sou marido com a minha mulher. Você é pai, como você se relaciona com seus pais? Está correta a sua visão? Você não precisa mais de luz? Como é que você trata, né? Seus filhos? Se você é filho, como é que você se relaciona com seus pais? São coisas tão básicas, né, irmãos? Filhos, né? Obedecei os vossos pais, ou honrai os vossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Olha só. Mas os tolos dos filhos, né? Eu já fui filho e sou filho ainda, né? Meus pais estão vivos. Às vezes nós queremos seguir aquela visão deturpada nossa. Não, eu faço o que eu quero, né? Como quero, e vai embora, né? Não honra os pais. E se dão muito mal e quebram a cabeça, porque a vida é assim, né? A vida vai dar um jeitinho de corrigir esse filho rebelde. Vai dar um jeitinho de corrigir aquele que não honra o pai, vai dar. Irmãos, que Deus nos ajude, né? Nessa manhã, que possamos então voltar para o Senhor, e naquilo que Deus tenha chamado a sua atenção, né, enquanto a gente está falando isso, talvez no seu coração você tenha percebido algum ponto que a sua visão não está clara. Você pode pedir ao Senhor para te trazer luz, te dar entendimento. Sabe, o Senhor tem prazer, irmãos, em nos fazer ver assim como Ele vê. Aliás, essa é a revelação de Deus, né? Que a gente passa a ver como Ele vê. Quando Deus nos revela algo, é que a gente começa a ver como Ele vê. E que a nossa vida, né, com essa visão mais clara, se torne uma vida, né, leve, uma vida tranquila, um evangelho que a gente possa viver com simplicidade. Uma vida, né, de alegria no Senhor. É claro, vai ter os problemas continuam, as dificuldades, os sofrimentos, mas uma forma correta de encararmos, né? Que o Senhor nos ajude a ter uma visão clara, né, de pegar os nossos talentos, né, aquilo que Deus nos deu, né, como uma semente, né, para que seja plantada e produza frutos. Uma semente se torna uma árvore dá muitos frutos, aqueles muitos frutos podem dar milhões de árvores, e, né? Olha só a multiplicação de Deus aí. Então, que Deus nos ajude. Cada um pode se chegar diante do Senhor, né? E Deus vai ouvi-lo. Creia que Deus é um Deus de boa dádiva, o Pai das luzes, né? Toda boa dádiva vem dele. Deus é aquele Deus que nos ama, não é aquele Deus como aquele servo achava, aquele carrasco, né, injusto. Não. Deus é cheio de amor, de graça e compaixão, de misericórdia. O Senhor é aquele que nos ama com amor eterno, e o Senhor nos quer bem. Esse é o relacionamento que nós devemos ter com o Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e naquilo que temos tido uma visão tão deturpada, Senhor. A partir de Ti mesmo, Senhor. Às vezes a nossa visão é tão deturpada. Precisamos de um segundo toque do Senhor. Que o Senhor venha trazer clareza à nossa visão, Senhor. Possamos ver claramente, saber distinguir as coisas, Senhor. Que não sejamos como tolos, ó Deus, mas que o Senhor nos dê a sabedoria que vem de Ti. Pedimos que em cada área, Senhor, da vida de cada um de nós aqui, naquilo que o Senhor tem mostrado, que possamos ganhar a visão correta, Senhor. A partir, Senhor, da nossa própria casa, do nosso relacionamento com o Senhor, com os irmãos, com o mundo, com a vida, Senhor. Que o Senhor nos dê uma visão clara, Senhor.
E mais do que essa visão, que o Senhor também nos ajude a obedecer a essa visão que o Senhor nos der, Senhor. Porque muitas vezes nós sabemos aquilo que é a Tua vontade, aquilo como o Senhor vê, nós também vemos, mas ainda não obedecemos. Pedimos a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito, Senhor. Que Teu Espírito possa nos guiar a todas as coisas. Entregamos, Senhor, esse momento da manhã, essa meditação na Tua Palavra, nas Tuas mãos. Que Teu Espírito mesmo faça aquilo que o Senhor desejar, ó Deus. Oramos com ações de graça no nome de Jesus. Amém.